Em cima do fato, com Edilene Lopes. Está de volta ao Jornal da Itatiaia com os bastidores de Brasília para contar, Edilene, que o presidente Lula tem hoje duas das principais agendas da semana, segundo interlocutores. Que assuntos serão esses discutidos hoje, hein? Pois é, Eustáquio, o presidente Lula tem sim dois eventos que são considerados os destaques da semana, de acordo com interlocutores dele, na agenda de hoje. Um é às 10h30 da manhã, que é um evento com o setor de varejo, uma agenda, e o outro é às 3 da tarde com a Confederação Nacional dos Municípios. Nessa agenda com o setor varejista, os empresários devem fazer cobranças em relação a detalhes e aprovação e sanção da reforma tributária e também devem reforçar pedidos de manutenção da reforma trabalhista. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, já disse que o governo quer rever ainda neste ano, 2023, a reforma trabalhista, principalmente o ponto que trata da contratação de terceirizados, que, de acordo com ele, precarizou muito as relações de trabalho. O governo, então, está no centro de um cabo de força. De um lado, os sindicatos de trabalhadores pressionando para a revisão da reforma tributária e, do outro, sindicatos de patrões pressionando para a manutenção dessa reforma tributária. É a primeira vez que Lula, nesse governo, vai ficar cara a cara com os varejistas. Na época da campanha, ele tinha uma agenda com o setor, mas a agenda foi cancelada por causa de uma indisposição estomacal e havia uma insatisfação grande do setor com ele. Então, o encontro acabou sendo conduzido pelo candidato à vice-presidência da República, hoje vice-presidente, Geraldo Alckmin, que é um interlocutor importante com a iniciativa privada, com o empresariado. No entanto, segundo a equipe de governo, apesar de esse encontro não ter ocorrido na época da campanha, o encontro de hoje vai sim acontecer daqui a pouco, agora na parte da manhã, lá no Palácio do Planalto. A segunda agenda é com os municípios, com a Confederação Nacional dos Municípios, e será o primeiro evento, a primeira agenda de Lula na parte da tarde. A Confederação dos Municípios, inclusive, estava reunida em um evento deles aqui ontem, então vários presidentes de associações municipais e de associações estaduais de municípios estão presentes aqui na capital federal. Eles devem cobrar principalmente o cumprimento da PEC 128, que já foi promulgada no ano passado pelo Congresso Nacional e que proíbe que a legislação crie despesas para os municípios sem que haja previsão de onde vão sair esses recursos. Eu conversei com um dos integrantes da Confederação, um desses dirigentes de entidades municipalistas, e ele ironizou e disse que eles vão apresentar a PEC 128, que é essa que prevê que não pode ter gastos sem que haja a previsão dos recursos, que vão apresentar essa PEC 128 para o presidente Lula, porque parece que ele não conhece. Eles vão pedir também ao presidente da República que ele tome partido, que ele se posicione em relação a outra PEC que está tramitando, está parada na Câmara dos Deputados, que prevê o aumento em 1,5% do Fundo de Participação dos Municípios e, claro, vão cobrar recursos para arcar com o piso nacional da enfermagem, que, de acordo com eles, o valor destinado pelo governo federal é insuficiente, principalmente para que municípios pequenos paguem o novo piso da enfermagem para a categoria. Então, hoje vai ser um dia de cobranças no Palácio do Planalto. Kátia e Eustáquio. Edilene, vamos voltar a falar sobre o caso da ministra do Turismo, a Daniela Carneiro, ou Daniela do Vaguinho, né? Ontem ela se reuniu com o presidente Lula. Parece que ela ganhou uma sobrevida, mas isso não significa que a saída dela do cargo está totalmente descartada, né? Exatamente, Kátia. Daniela do Vaguinho, deputada federal, como é conhecida como Daniela do Vaguinho, porque o Vaguinho, o marido dela, é um político muito conhecido no Rio de Janeiro, é o prefeito de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Então, Daniela do Vaguinho está na pasta no Ministério do Turismo, mas corre o risco, de fato, de não ficar, embora tenha ganhado mais um tempo, uma sobrevida. Isso porque o próprio partido dela, o União Brasil, diz que ela não está na cota do partido, porque ela reivindica na Justiça o direito de mudar para o Republicano, partido para o qual já foi o marido dela, e continuar não só com o mandato de deputada federal, mas também na pasta do Ministério do Turismo. E a União Brasil diz que não, que se ela for para outro partido, esse ministério tem que ficar na cota do União Brasil. Ontem, Daniela do Vaguinho passou a tarde toda na Câmara dos Deputados, reunida com os seus pares, e ao final, algumas lideranças falaram com a imprensa, disseram que de fato a vaga deve, ou que é o desejo deles, ficar com a União Brasil,
Brasil, que caso o presidente Lula queira manter Daniela do Vaguinho, isso é na cota pessoal dele ou então na cota do Republicanos, partido para o qual ela deve ir, ao qual ela deve se filiar de fato, e que o União Brasil vai esperar o timing do presidente, que isso vai ser na hora que o Lula quiser, que ninguém vai colocar a faca no pescoço do presidente, que ele que vai tomar a decisão. Só que corre o risco de essa vaga não ficar com o União Brasil e ficar com Republicanos, que é o próximo partido da Daniela, ou então ficar com outro partido como o PP de Arthur Lira, já que muitos reivindicam participação no governo em troca de apoio. E o União Brasil ainda corre esse risco maior, porque é um partido que tem 3 pastas, 3 ministérios, mas não votam totalmente com o governo, ou seja, tem as pastas, mas o apoio não é totalmente garantido. Então há o risco de, com a saída da Daniela, inclusive o União Brasil perder a pasta e a Daniela permanecer no ministério. É algo que o governo Lula ainda vai decidir, mas tudo aponta que ela pode, de fato, sair. E aí essa vaga entra no jogo. Pode ficar com outro partido, com partido de centro-esquerda, pode ficar com partido de centro-direita, que é o caso do Republicanos. Enfim, aí o xadrez vai ser jogado para a vaga ficar com quem de fato estiver com o presidente Lula e não com quem estiver pela metade, Kátia e Eustáquio. Valeu, Edilene Lopes, falando direto de Brasília, bastidores da política. Um abraço para você, Edilene, bom trabalho.